Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, mais uma quarta-feira juntos para adorar o Senhor, para louvar o seu nome, para ouvir a sua palavra que consola o nosso coração, que nos ajuda a caminhar cada dia. Então vamos adorar o Senhor nessa noite. E tenham esses cânticos que nós vamos cantar hoje, eles falam do amor de Jesus, né? Veio para que nós pudéssemos ter esperança da vida eterna, e Ele vai voltar, né? Vencendo vem Jesus. Esse cântico fala, irmãos, de uma esperança que nos aguarda. Então vamos estar adorando o seu nome, louvando o seu nome nesse tempo tão precioso. Então adore o Senhor conosco. Glória, glória, aleluia.
viestes à terra para que eu pudesse te ver. A beleza do nosso Deus querido, o seu caráter, né, nos leva realmente a nos rendermos a Ele, a adorarmos a Ele. Tua beleza
Da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom estarmos reunidos juntos novamente, para que como igreja nós possamos interceder uns aos outros, também que através da reflexão da palavra de Deus, possamos juntos colocar em prática essas verdades e assim estimularmos a comunhão, estimularmos a nossa espiritualidade numa intimidade cada vez maior com o nosso Deus. Eu gostaria de dar os avisos, que os irmãos continuem atentos aos grupos, às redes sociais, a todas as programações da igreja, também ao Projeto Esperança, que nós estamos desenvolvendo agora essas duas condições, a retomada da fabricação das máscaras e também a ajuda ao Lar Miriam. O Lar Miriam ajuda com o leite em caixinha, com achocolatado, biscoito. Então, que nós possamos abençoar essas crianças lá. Como já foi dito, nesse tempo de pandemia, a crise e a violência doméstica têm aumentado em nossa cidade, e a consequência disso é que, através do Ministério Público, do Conselho Tutelar, muitas crianças foram relocadas para o Lar Miriam, e eles tiveram aí um aumento considerável dessas crianças, e agora eles estão precisando da nossa ajuda. Então, eu conto com a ajuda de todos os irmãos, para que juntos possamos abençoar aquelas crianças que lá estão. Amém? E nessa noite eu gostaria que nós podemos refletir na palavra de Deus, de uma das orações talvez mais simples do Novo Testamento, mas uma oração com muita profundidade. E essa oração se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa talvez é uma das orações mais simples do Novo Testamento. Jesus tem misericórdia de mim. Mas com essa simplicidade, mas com uma profundidade muito grande. A situação do Bartimeu aqui era uma situação que ele estava totalmente excluído da vida. Era uma situação que ele estava à margem totalmente da vida. Era uma pessoa que não tinha sonhos, que não conseguia projetar nada, não conseguia construir nada. Pelo contexto da época. Essa pessoa que estava cega à beira do caminho, ele estava excluído de uma forma social. Isso fica claro, ele não estava entre os peregrinos, aqueles que estavam indo cultuar no templo. Ele também estava excluído na sua condição econômica, sentado à beira do caminho pedindo esmola. Excluído também da sua própria fé religiosa, porque ele não podia entrar no templo para adorar esse Deus. Porque no templo ele não era bem recebido, exatamente pela condição impura pelo qual ele se encontrava. Então esse é o contexto do cego Bartimeu. E a história da vida dele muda com esse encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo produz uma oração linda. Que nesse encontro com Jesus Cristo, a única coisa que ele consegue dizer é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso traz essa profundidade dessa oração. No livro Relatos de um Peregrino Russo, o autor ele diz que essa oração, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele considera isso como a oração do coração. Essa oração interior e constante. Essa oração é a invocação contínua e ininterrupta do nome de Jesus, com os lábios, com o coração e com a inteligência, no sentimento de sua presença em todo tempo, em todo lugar,
mesmo durante o sono. Esse é o que nesse livro, a oração representa para esse peregrino que estava em busca de uma espiritualidade, um sentido de uma oração. E ele encontra exatamente nessa passagem essa intensidade. E apesar de ser uma oração tão simples, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa oração do coração. E o texto continua que Jesus responde a essa oração. Jesus para e disse, traz ele até aqui. E chamando o cego, ele de ânimo levanta-se, lançando sua cabra para o lado, e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E aqui a pergunta, uma única pergunta. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E essa pergunta é significativa. O que você quer que eu faça em teu favor? Há uns versículos antes, nós temos essa mesma pergunta feita por Jesus para Tiago e João. Tiago e João, eles chegam para Jesus e falam, olha, Jesus, nós queremos que você atenda o nosso pedido. E aqui a gente vê essas duas diferenças na postura da resposta dessa oração. Jesus pergunta para esse cego, o que você quer que eu faça? E ele, tem misericórdia de mim. Pedro, Tiago e João, fala para Jesus, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Vocês conseguem ver a diferença da postura dessas duas condições? Enquanto um se coloca diante de Jesus dentro da sua fragilidade, dentro da sua condição, e a única coisa que ele consegue dizer é, Jesus tem misericórdia de mim. A postura dos outros que estavam acompanhando Jesus já por um tempo, é essa oração quase que colocando Jesus contra a parede e dizendo, mestre, nós queremos que nos faça o que vamos te pedir. E agora, trazendo isso para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, cabe essa pergunta. Que tipo de postura nós estamos tendo diante do nosso Jesus Cristo ressurreto? Que quando nós nos colocamos diante dele, de que forma que nós nos temos apresentado? Qual é a nossa postura que nós temos tido diante dele? Essa postura que nós reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa condição e a única coisa que nós podemos falar é, Jesus tem misericórdia de mim. Ou essa postura quase que orgulhosa, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Qual tem sido a nossa postura diante desse nosso Jesus, na nossa vida, na nossa trajetória? 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, ele diz, Deus se opõe, resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Na Bíblia Mensagem, essa passagem é assim, Deus é contra os orgulhosos, mas tem prazer em pessoas simples. Aqui nós estamos vendo essa condição, nessas duas posturas. E o que os dois responderam diante dessa pergunta de Jesus? O que quer que eu faça? O Bartimeu respondeu, mestre, eu quero ver. É o que eu preciso. Tiago e João, o que eles responderam a Jesus é, permite que na tua glória nós assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Era isso que eles estavam pedindo. Na ideia de que Jesus seria o grande rei de Israel, dos tempos áureos de Davi, de Salomão, e que iriam reinar sobre todos, e que nesse trono, aonde todos chegariam,
eles estariam à direita e o outro à esquerda. E aqui, diante dessas orações, desses pedidos, eu me pergunto, se Jesus estivesse perguntando para nós hoje, se ele se manifestasse aí de forma corpórea na sua casa, e fizesse essa mesma pergunta para você, o que quer que eu faça? O que nós responderíamos para ele? Qual seria o grau de consciência da nossa espiritualidade para nós respondermos a Jesus? O que eu queria? Tiago, capítulo 4, os versículos 2 e 3, ele responde um pouco disso. Ele diz, olha, vocês cobiçam coisas e não as têm. E não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E talvez muitas vezes a nossa indignação com Deus, que parece que Ele nunca atende os nossos pedidos de oração, é porque Ele tem graça e misericórdia. Porque se Ele atendesse todos os pedidos que pela falta de consciência da nossa espiritualidade nós colocamos diante dEle, talvez não, com certeza, nós estaríamos em uma situação muito mais difícil pelas quais nós estamos passando. Então isso é graça, isso é misericórdia. Então Deus não é que Deus não nos responde às nossas orações. Talvez o que está faltando é a consciência, a postura, de se colocar diante dele, talvez como esse cego, dizendo, olha, eu já entendi a minha finitude, eu já entendi a minha fragilidade, e eu sei que eu só vou conseguir uma coisa, que se o Senhor agir em meu favor. Por isso tem misericórdia de mim. E, na verdade, eu gostaria que o Senhor pudesse fazer com que eu veja, para que realmente eu veja aquilo que realmente é prioritário na minha vida, aquilo que realmente importa, aquilo que vai ser bênção e não maldição lá na frente. E assim, eu continuar orando de forma simples e profunda. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E que nessa constante oração, eu possa perceber o Senhor em todas as ações da minha vida. Mesmo quando eu estiver dormindo. Essa é a consciência de uma oração simples, mas de uma oração tão profunda. E aí fica essa pergunta, para que nós possamos refletir. Se Jesus lhe perguntasse hoje, o que você quer que eu lhe faça? Qual seria a sua resposta? E assim, nós possamos, nessa noite, nesse momento que nós temos de orarmos um pelo outro, que a gente possa orar. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus não tenha só misericórdia de mim, mas também tenha misericórdia da minha família. E não só da minha família, mas também da minha cidade. E assim nós vamos construindo essa oração, entendendo a nossa condição e a condição desse Deus que é todo-poderoso. Com essa consciência de que nós temos um Deus que tem cuidado de nós, mesmo às vezes nós não compreendendo isso. E que assim nós possamos interceder uns aos outros. Vamos orar? E nesse contexto, irmãos, eu gostaria que a gente pudesse continuar orando pela irmã Maria na sua recuperação pelo câncer, orando pela Daiane, aí com as suas filhas que nasceram, continuar intercedendo
por essa situação da nossa cidade, aumento desses casos de Covid, orar por essas pessoas que estão nos hospitais, tanto aqueles que estão internados como os profissionais de saúde, orar por aquelas pessoas que perderam o emprego, por aquele empresário que tinha um sonho de ter a sua empresa e que agora esse sonho está deixando de existir, que nós possamos lembrar por eles, interceder pelo nosso prefeito, pelo secretário de saúde, interceder pelo nosso governador, interceder pelo nosso presidente. Como nós já dissemos, a nossa crise ela consegue ser maior do que em outros países. Enquanto em outros países a crise é só sanitária, a nossa ainda é econômica e política. Então, que a gente possa orar por todos esse sentido. E assim, colocando diante de Deus, com essa consciência dessa espiritualidade mais íntima, e clamando, Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse país, tem misericórdia dessa cidade, tem misericórdia da nossa família. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante do Senhor, Deus. Oh Deus, mas eu quero me colocar diante do Senhor como aquele que não tem condições, oh Pai. Eu entendo a minha fragilidade, eu entendo a minha finitude diante de um Deus majestoso, de um Deus todo-poderoso. Mas como filhos do Senhor, com toda a reverência, nós queremos clamar junto a Ti, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia dos meus irmãos. Tem misericórdia dessa igreja. Tem misericórdia das famílias aqui representadas. Deus, eu lhe clamo por misericórdia. Tem misericórdia, ó Deus, dessa cidade. Ó Deus, tem misericórdia, meu Pai, daquelas pessoas que estão no hospital. Cada uma delas, meu Pai. Aquelas que estão lutando pela vida, meu Pai, e aqueles que estão ajudando elas a passarem por esse tempo com os profissionais de saúde, ser com eles, ó Deus, tem misericórdia deles, meu Pai. Ó Deus, tem misericórdia do nosso prefeito, ó Pai, tem misericórdia do nosso secretário de saúde, tem misericórdia da nossa situação econômica da nossa cidade, meu Pai. Daquele pai de família que não tem mais o trabalho, meu Pai, tem misericórdia dele, meu Pai. Ó Deus, daquele empresário que estava gerando emprego, ó Deus, e agora não está conseguindo. Tem misericórdia dele, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, do nosso presidente, ó Pai, dos ministros, ó Pai, dos nossos deputados, senadores, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia do nosso país. Porque nós necessitamos do Senhor. Vai de encontro a cada um desses, meu Pai. E que o Senhor possa restaurar, como o Senhor restaurou a vida daquele cego, naquele dia que ele teve um encontro com o Senhor. Que o Senhor possa restaurar o nosso país, restaurar a nossa vida, as nossas famílias, restaurar a nossa igreja. Eu te clamo, meu Pai. Que nesse encontro que nós tivemos com o Senhor nessa noite, possa haver essa restauração. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Agradecer mais essa oportunidade. O nosso muito obrigado. Que a graça, que a paz e as consolações do Santo Espírito possa acompanhar cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado e até a próxima.